Fala galera, eu sou o Marcos do canal Várias Aulas. Bom gente, essa aqui é a nossa aula de gráficos, né? Então seria o seguinte, a gente vai ver alguns tipos mais comuns de gráfico e como que a gente pode montar eles no Excel. Essa seria a primeira aula de gráficos, né? A aula básica. Então seria o seguinte, ó. Todo gráfico ele precisa de informações de base, digamos assim. A gente precisa montar ele com algum tipo de base. E normalmente essa base é uma tabela. Então seria o seguinte, ó. Aqui eu tenho um formato de tabela, né? Eu poderia simplesmente selecionar aqui e aí eu já consigo gerar o gráfico. Aí tem duas formas, os mais comuns, né, pelo menos, são gráficos de colunas, barras, linhas, etc, né, nesse tipo de formato, com várias informações, digamos assim. E aqui nós temos o gráfico de pizza, que lembra muito mais porcentagem, né? A gente na realidade está trabalhando com um formato que é fatia, né? Cada parte é uma quantidade de informações que é do mesmo inteiro, né? Do todo ali tem uma informação, algumas fatias delas seria as quantidades do mesmo, digamos assim, né? Bom, aí seria o seguinte, ó, vamos montar um gráfico aqui dessa parte. Depois eu vou acrescentar duas linhas aqui, né? Selecionei, montei uma tabelinha simples aqui, né? Quantidade de produtos de escola, né? Lápis, borracha, caneta. Aí seria o seguinte, ó. Eu vou selecionar aqui, vou clicar em inserir. Aí eu vou na parte de gráfico de coluna. Aí tem vários tipos de coluna, tem o gráfico 2D, tem o 3D, tem cilindro, tem cone, tem pirâmide. Aí eu vou escolher aqui o 3D com colunas agrupadas. Aí pronto, montei aqui meu gráfico, só vou alterar um pouco o tamanho aqui, né? Bom, aí nós temos, a gente pode utilizar alguns formatos de design, né? A gente não precisa manter exatamente esse, a gente consegue trocar também a cor, né? E alterar o estilo de gráfico, enfim. Tem as opções aqui de layout, né? Oh, perdão, de design, né? Aí depois você tem também as de layout que você altera por aqui. E tem algumas opções também de formatação. Pode trocar, por exemplo, aqui a cor do, da coluna aqui, né? Por exemplo, a gente pode colocar um formato diferente, né? Enfim, dá para alterar algumas partes aqui na questão de estética mesmo. Depois eu vou colocar um outro gráfico aqui, então. Ah, tem mais uns detalhes aí. Vou diminuir esse aqui para colocar o outro junto e depois eu coloco os números neles, né? Então seria a mesma coisa, né? Eu vou selecionar aqui a minha tabela de dados aqui, né? Inserir gráfico de linhas e escolher o tipo do gráfico. Aí você coloca do tamanho adequado. Deixa eu ver como é que tá. Tá. Bom, eu vou colocar, deixa eu ver, mais assim, né? Beleza. Bom, tá aí, né, os dois gráficos. Bom, mas aí o que acontece? Esses gráficos ainda estão sem números, né? Vou colocar aqui então, clicar com o botão direito em das barras de informações aqui, né? No caso é a coluna, adicionar rótulo de dados. Aí ele fica com o número, nesse aqui também. Deixa eu ver se ele selecionou, né? Não selecionou. Aqui, melhor nesse, né? Então,
vai e seleciona, aí, selecionou. Aí, adicionar rótulo de dados, no caso aqui era a moeda, né, o preço, né. E esse é a mesma coisa, né, adicionar rótulo de dados, e nesse aqui também. Aí, beleza. Bom, aí tem algumas coisas que a gente pode trocar, né, enfim, tem várias opções aqui que a gente pode alterar, como eu já tinha falado. Eu vou só tirar essas linhas aqui, né, é só clicar na linha e apertar Delete, né, para deixar um pouquinho mais visual aqui, né, essa parte aqui. Bom, vou acrescentar então essa outra linha de informações, vou colocar aqui caderno, quantidade, deixa eu pensar aqui, 5, e colocar mais um preço aqui, né, o preço vai ser diferente dos outros, né, vou colocar R$12. Bom, eu acrescentei aqui essas informações no gráfico, só que elas não apareceram automaticamente no meu gráfico, né? Somente apareceu, eu coloquei na base, aqui na tabela. Aí o que acontece? Para aparecer aqui, eu vou ter que selecionar aqui, né? Selecionei meu gráfico, aí ele fica uma seleção aqui na base, na tabela base. Então eu vou puxar essa seleção para baixo, né? Quer ver? E beleza, tá pronto, né? O gráfico agora pegou a informação. E aqui embaixo a mesma coisa. Aí beleza. Tá certo assim, tá meio bagunçadão assim, né? Ainda precisa melhorar em questão de estética mesmo, né? Mas aí, de qualquer forma, as informações estão aqui, não tá nada faltando, né? Só tá bagunçado em questão de estética mesmo, né? Você pode ajustar os números aqui, né? Puxar eles um pouquinho pro lado e tal, para ficar um pouco mais fácil de entender. Enfim, agora vamos montar o gráfico então de pizza. O gráfico de pizza, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou até fazer assim, eu vou selecionar essa tabelinha aqui, né? Só copiar ela aqui e vamos utilizar a mesma tabela. Então, o gráfico de pizza, ele só tem basicamente duas colunas na base dele. Então, quando você for montar ele, você vai selecionar essas duas colunas e vai na parte de inserir, normal, né? Pizza. Aí você escolhe o tipo do gráfico aqui, né? O tipo do layout do gráfico de pizza, né? Aí você escolhe aqui, por exemplo, pizza 3D, né? Aí veio nesse formato, você coloca ele conforme você vai utilizar ele aí, né? Dá para deletar esse título, né? Eu vou clicar aqui e vou deletar. Aí eu venho aqui, peraí, só ajeitar um pouco mais aqui. Aí, beleza. Tá aparecendo todas as informações, né? Tá certo que ficou um pouquinho em cima ali, mas é isso, tá certo, tá funcionando. Então você vai clicar na fatia do mesmo jeito, botão direito, adicionar rótulo de dados, aí aparecem as informações da nossa tabela base. Bom, gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam aí, se inscrevam no meu canal, deixem seus comentários, compartilha e até o próximo vídeo.